Olá, sejam bem-vindos ao 11º episódio do Conexão Norte Podcast, um podcast que é patrocinado pela Escola Gradus Vita, Educação Infantil e Ensino Fundamental, pela Paneteria Tabaque, pela Imóvel Imobiliária, pela Brasil Construtora e pela Clínica Revivere. Sigam essas empresas no Instagram para conhecer os serviços que são de excelência. E hoje eu estou aqui, muito bem acompanhado de duas figuras, Agnaldo Prina e Pedro Anacleto, os empresários por trás da Escola do Prina, a PPE. Sejam bem-vindos aí, Pedro, Prina. Prazer ter vocês aqui. Top, obrigado. Opa, obrigado. Prina, vamos começar conversando. Eu estava contando para vocês aqui que eu estou imaginando o seguinte, fazer um roteiro de perguntar primeiro de você, de onde você veio, qual que é a sua história aí antes da Escola do Prina, como que você chega em Sinop. Não nasceu em Sinop, né, Prina? Uhum. E Pedro também depois contar um pouquinho da trajetória dele até aqui e como que essa história de vocês dois se encontram, né? Então, como é que é a sua história com Sinop, Prina? Quando que você veio pra cá? Como que foi pra chegar em Sinop? Veio criança já? Não. Eu cheguei em Sinop em 2002. A minha irmã, eu tinha uma irmã policial militar que ela veio pra cá em 2001. Foi quando, pela primeira vez, o Nortão teve 5 policiais femininas. Até então não existia, até 2000, policial feminina no Nortão. E minha irmã fez parte desse quinteto. E ela ficou aqui um ano, gostou da região e me convidou para vir para cá para em seguida a gente trouxesse meus pais, né? E vocês são de onde? E eu estava vindo de Cuiabá para cá, minha irmã tinha vindo também de Cuiabá para cá, mas nós dois somos nascidos em São Paulo, mas já temos mais de 40 anos de Mato Grosso. Eu fiz escola agrícola na região de Cáceres, fiz fundamental em São José dos Quatro Marcos. Então, eu estudei em 3 lugares da minha vida. Eu estudei em Quatro Marcos, Cáceres, Cuiabá e vim para Sinop. Como se fosse fundamental, médio e fiz matemática na FMT Cuiabá e depois em seguida Sinop. Certo. E aí você veio como para ser professor já ou veio para assumir... Você é servidor público também, né? Cara, minha vida profissional ela é complicada. Tem pouca coisa nessa vida que eu não fiz. Pouca coisa. Então conta que a gente tem Então, fui um menino criado no sítio. Depois, quando eu saí do sítio, fui para a escola agrícola. E na escola agrícola, você faz de tudo um pouco também, aprende bastante coisa. Só que eu não me contentei muito com a ideia de ser só técnico, sabe? Eu fiz estágio na Sadia, fiz estágio na Ceval, que hoje é a Bung. Eu fiz estágio em empresas de agropecuárias. Fiz estágio na Agroamazônia, conheci a Agroamazônia, fiquei encantado. Mas eu via que o técnico talvez não tinha muito valor de mercado, principalmente, certo? Não vi o potencial que poderia ter como técnico na época, né? Se você visse talvez um potencial principalmente na agricultura, não tinha essa ideia ainda. Não sabia desse monstro que era a agricultura, né? Não sabia. Eu gostava mais de pecuária, na verdade. Então, não me contentei como técnico. Aí foi onde eu resolvi estudar. E aí me tornei professor por um acaso. Eu estava estudando para fazer engenharia química e nas minhas horas de folga eu ia pro cursinho e no estudo de grupo eu entendi um exercício primeiro, expliquei pro grupo, o grupo perguntou o que eu ia fazer e perguntaram por que não matemática. Aí o Prina virou professor, foi nesse momento. No cursinho chamado Antares, de Cuiabá, que nem existe mais. Lá em Cuiabá. Cuiabá. Certo. E aí você veio para Sinop então porque sua irmã gostou da região, você veio aqui passear. Então, a vinda para Sinop, ela tá agregada a outra coisa, porque quando eu tava fazendo matemática, eu fiz matemática com 2 policiais militares. Um deles era da turma da minha irmã, turma de 93. Gilmar Domingos de Passos, tá? Um baiano, gente boa demais. Um deles. E tinha um sargento também, sargento Anildo, muita gente boa, os meninos, estudava junto com a gente e tal. E eles me apresentaram a Escola Tiradentes, que é uma escola militar, que hoje faz esse sucesso no Mato Grosso todo, né? Mas você imagina lá em 98, 99, eu, Prina, conheci a Escola Tiradentes, e quando eu fui fazer meu estágio de prática de ensino, eu me inscrevi para a Escola Tiradentes e me aceitaram para fazer o estágio. Meu Deus, você fica encantado. Como com uma escola pública, trabalhava daquele jeito, com aquela disciplina, aquela coisa toda. É lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá. O meu afilhado estudou lá. No CPA. Aí o que eu queria, Murilo? Vou dar aula nessa escola. Falei, Gilmar, como é que eu faço para dar aula nessa escola? Entra na polícia. Os caras não vão deixar você ir pra rua, um professor igual o Prina, direto pra Tiradentes, né? Falei, então vou entrar. No último ano meu de formação, 2000, teve concurso da PM. Na época era 8ª série a exigência para entrar na PM.
Entrei, graças a Deus, com muita tranquilidade. Aquelas provas que era feita com prancheta no verdão, sabe? No sol. Tinha o pessoal já reclama do ar-condicionado da sala, né? Eu fiz minha prova com uma prancheta no verdão. É estádio mesmo. Porque um monte de gente naquela arquibancada. O fiscal lá em cima com uma 12. Cola. Cola pra você ver. Olha do lado, né? Foi quando eu entrei na PM pra dar aula na Cidade Tiradentes, certo? Aí eu tava formando em matemática. Cheio de greve pela FMT, né? E aí o que aconteceu? Formei em matemática e formei como soldado da PM. Tudo pertinho do outro. Devido às greves, começo de 2001 a gente formou. Março e abril ali. Rapaz, nunca me deixaram dar uma aula no Tiradentes. Mandaram pra rua. E eu comecei a gostar, porque a polícia ela te dá um poder, e se você for correto, se você for um cara mediano ou inteligente, você faz muita coisa boa com aquela farda. É prazeroso ser policial. É muito gostoso e fácil ser um bom policial, sabe? E eu peguei a época da virada da Folha. Se nossos pais pensarem em polícia militar, principalmente a nível de Mato Grosso, Pará, Rondônia, há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos e hoje, houve uma evolução muito grande, entendeu? Muito grande em todo sentido. A polícia tinha uma moral muito ruim, principalmente no interior. Hoje não, hoje está todo mundo já uma formação melhor, a onda da informação melhorou, a fiscalização melhorou, então hoje é outro nível, né, a situação da polícia militar, certo? Então, eu peguei aquela época da polícia comunitária, apareceu em Cuiabá. Eu cheguei até na época do Dante de Oliveira, finado do Dante, né? Eu estagiei ali na Santa Isabel, Pedra 90, 3 Barra. Então, eu passei assim 30, 40, 60 dias em cada companhia daquela, lá no São João del Rei, lá no fundo do Osmar Cabral. Trabalhei lá, entendeu? Então a polícia estava naquela onda de começar a andar a pé no bairro, entrar no comércio, bater papo com o comerciante, saber quem que é o mala, quem não é o mala, quem é o traficante. Mas assim, sem força, na amizade, né? Nada ostensivo. Eu peguei essa transição da polícia. Então foi muito gostoso. O que aconteceu? Como não fui pra sala de aula, comecei a gostar de ser polícia. Só que nesse meio termo, minha irmã veio pra cá, em 2001. E ela fazendo esse convite, o que eu fiz? Pedi transferência da polícia pra cá. Não me transferiram. Assim como não deixaram da aula. Aí teve concurso em 2002 pra final de 2001. Pra assumir em 2002, da educação. Eu prestei pra Sinop. Achava também que Sinop ia ser o bicho papão, que eu não ia nem passar. Fui aprovado já de primeira. Aí pra ser professor da rede pública estadual. Estadual aqui em Sinop. Só que aí quando eu fui aprovado e falei pro meu comandante que eu passei, que eu ia pedir desligamento da polícia pra entrar na educação, aí me deram transferência. Aí eu vim pra cá soldado da PM, 2002, início. E servidor da educação também ao mesmo tempo? Não assumi. Não pôde? Não, podia. Educação e saúde, educação professor e segurança, pode acumular até 60 horas. Entendeu? Até 60 horas você pode. É como educação, tem 2 cargas de 30, 2 cadeiras, né? Isso é possível. Então, eu tinha essa chance. Só que eu, de cara, não assumi. Eu fiquei primeiro na PM, já que me transferiram. Prorroguei a posse do concurso para 30, mais 30, mais 30. Você pode prorrogar a sua posse até 90 dias, com 3 de 30. Depois de 90 dias, tem que decidir. Abandono ou não. Aí, nesses 90 dias, eu já estava ingressado no alternativo, com aulas no Regina Passe, já aparecendo. Aí eu abandonei, falei, não vou assumir, né? Não assumi o concurso de 2002. Sempre como professor de matemática nessas escolas. Você começou no alternativo e no Regina, então. Aqui em Sinop, sim. Lá em Cuiabá eu comecei no Pedra 90. A primeira aula da minha vida foi na escola estadual, professor Rafael Rueda, funcionava no bairro Pedra 90, dentro do Caique, entendeu? Cheguei a dar aula lá de, quebrar galho de física. Primeiro ano, dei aula uns 2 meses de química, porque não tinha ninguém pra ensinar, pô. Era aula em branco. Então você fazia um grupo de estudo e ficava de líder, não? Sim. E matemática. De manhã, a dona Eva, na época, me arrumou aula de práticas agrícolas, por causa do curso técnico, né? Tinha a hortinha das crianças, muito legal. Então, me ocupei, sabe? Sim. Aquele salário miserável de não graduado, o Estado pagou miséria. Eu tenho o lerite guardado até hoje, Murilo, de 15 aulas em 2000, no Tijucal, R$106 salário. Tá louco. Eu guardei até hoje, não, zero, eu tenho o lerite guardado, impresso. O leritezinho que o Estado mandava pra gente pôr uma cartinha, eu guardei de lembrança, porque é escravidão, viu? E aí você começou sua carreira como professor aqui, então, na cidade, deu aula no alternativo, Regina, tentei, deu todas, né? E tentei continuar a PM, até o ponto de pressãozinha demais de cá de lá, saí da polícia em 2003. Eu saí da polícia. Rapidão, então. Rapidinho. Não, em junho de 2002, eu já tinha 33 aulas no Regina Passe. E se você fizer 5 vezes 5, 25, mais as 8 aulas da tarde,
33. Não tinha mais como dar 34. Sim. E a irmã sem professor também na época. Difícil. A irmã sofria bastante com... Na época a irmã Maria Eduarda, né? Sofria bastante com professores de exatas. Entendeu? Sim. E eu entrei de gaiato e fui aumentando as aulas aos pouquinhos assim. Chegou nas férias de julho para agosto, eu já tava com carga máxima. Super carregado. E à noite eu dava aula alternativa no cursinho. Foi esse meu começo. E essa carreira, você vai até chegar na PPE, são quantos anos? Até você... 10 anos. Não, é mais ou menos 10 anos. 2013, você Porque a PP não nasceu de uma hora para outra, né? A PP nasceu com aulas particulares, nasceu com construção de uma sala no quintal. Foi um momento de virada de carreira sua Foi também. Isso, né? Eu arrumei muita confusão nas escolas que eu trabalhei, né? Em 2007 eu dava aula em 7 escolas. 7. Eu Nem consigo falar o nome sei das 7. citar 7 escolas aqui. Pois é. Porque o que aconteceu também em 2007, Murilo? Eu entrei na escola estadual como concursado de novo. Eu prestei o concurso de 2006 para 2007 lá. Na verdade foi início de 2007. Início de 2007 teve concurso para professor do estado novamente. Eu tornei prestar. Passei novamente, falei, vou assumir, né? Eu tinha um compromisso com o estado, porque eu estudei em escola pública, o fundamental. Eu fui para a escola pública, eu fiz na escola agrícola. Eu fui para a faculdade pública, eu fiz matemática. Eu precisava trabalhar na escola pública uns 3 anos, 5 anos ou mais, né? Pra devolver. Eu queria trabalhar para sempre, é verdade. Mas eu não fosse encheção de saco, que é gigante, né? Quando eu falo isso, o professor sabe. Hora de atividade, aquela cobrança de coisa besta, né? Não é legal. Coisa que não dá resultado pro aluno, né? É. Essa é formalidades, burocracia. Eu já cheguei a tirar zero de 0 a 100, 0, 10, 20 em preparação de aula, por coordenadores que me avaliavam. Só que eu tirava 100 nota dos alunos na execução da minha aula. O que é mais importante? Então eu ficava uma preocupação assim, mas como que ele não prepara nada, só que ele satisfaz em 100% dos alunos? Eles queriam ver na escola. Nossa sala de arrumação de aula não tinha nem ar-condicionado, cara. Imagina Sinop à tarde, sem ar-condicionado, numa sala desse tamanho aqui, com 10 professores preparando uma aula. E eu preparar o quê, pô? Porque aqueles alunos meus que eram tudo carente de tudo. Eles precisavam mais de amor do que de matemática, entendeu? Eu estudei muito tempo no EJA, entendeu? Quando o EJA nasceu ali no antigo Oswaldo de Paula, eu tava na turma. Isso foi em 2009, 8, 9 por aí, entendeu? Então em 2007 eu ingressei no estado novamente. Eu dava aula no Nossa Senhora de Lourdes. E que horário que eu dava aula no estado? À tarde. Porque à tarde eu não tinha aula nas particulares e nem à noite. Desculpa, né? Não tinha espaço. De manhã eu estava ocupado 10 nas particulares, né? Tinha 25 aulas, mas podia dar até 50 se tivesse espaço, né? Que tinha aula em todos os colégios para dar. À noite, algumas aulas de cursinho. Então, à tarde eu tinha que encher o possível das tardes vagas e um pouco à noite, para completar a carga do estado. Aí eu caía nesse Nossa Senhora de Lourdes. Quem que era esse colégio? Acho que passava os ônibus coletando os moleques que as escolas dos bairros não queriam e despejava nesse colégio. Pensa num povo duro, mas eu já tinha trabalhado no Pedra 90, né, velho? Pra mim era Catuaí, café pequeno. E você conseguir criar uma conexão com os alunos ali, você ganhando eles, né, cara? Tinha 2 dias na semana, segunda e terça, que eu saía do Nossa Senhora de Lourdes 11 horas e entrava no alternativo 5 para as 11. Caraca. Entendeu? O Denardi fez um acerto com os alunos, assim, ó. Nós estamos sem professor, o Prina topou dessas 2 aulas para vocês, como a sexta aula do dia, só que ele vai chegar 11h05, 11h03, 11h04, 11h06, depende do trânsito do dia, né? Vocês vão ter que bater o sinal 5 para as 11, no máximo ir ao banheiro ali, meio de leve, tal, sem bagunça, e esperar o Prina chegar. Se esse acordo não for cumprido, o Prina não vem dar aula para vocês. Cheguei, fiz o combinado, tranquilo, na casa topou, terminamos o ano daquele jeito, sabe? Sim. Então 2007 foi essa ideia, eu dava aula em 7 escolas. O que aconteceu? Fui criando confusão com o outro, uma saindo daqui, fiquei no último. Depois briguei com o último, fui demitido. Aí surgiu o PPE. Foi numa situação de necessidade. Você já tava no limite também, né? Tava desistindo. Eu ia pra agricultura. Já tava com inscrição pra passar veneno na lavoura, que era a época do veneno. Sim. Entendeu? Então era pra chutar o balde. E aí começou a galera te procurar pra fazer aula de reforço. Eu já tinha as aulas particulares em 2010. Eu já tinha... É muito legal essa parte da PPI. Porque a minha área, onde era a garagem do meu carro, minha área gourmet, já tinha um quadro. A minha sala de estar tinha um quadro. O meu quarto de visita tinha um quadro. E onde tinha quadro tinha umas mesinhas, umas carteiras, certo? Então eu já dava aulas, eu, Prina, professor de Química, professor de Física, na época Fabiane Começou, era só você ali, dando aula de reforço para alguns alunos individualmente, né? Isso, desse jeito, né? Começou desse jeito. De Prina sozinho, com um colega dando mais exato, aí nasceu só exatas e tal. Então quando foi esse 2012, eu já estava com uma sala de aula no quintal. Foi quando eu levei o chute. Aí foi que veio um start, inclusive de um colega de Sinop aqui,
que falou, Prina, talvez é a tua hora, cara, não vai pra lavoura não, entendeu? Espera mais um semestre pra você ir pra roça, né? E aí lançamos o pré-vestibular, em 2012. Lançamos dia 11 de junho, cara. Final do primeiro semestre. Ninguém lança cursinho dia 11 de junho. Não, dia 11 de junho, né? Em julho é comum lançar pra começar em final de julho, agosto. Final do semestre. Eu lancei não no começo do segundo semestre, lancei no final do primeiro semestre. Começaram as aulas dia 11, entendeu? Não, legal. Eu agora vou abrir pro Pedro, que agora começa a chegar na história do Eu tô Pedro. quase chegando em Sinop essa era aí. Tá chegando. Quando que você chega em Sinop, Pedro? Se apresenta aí pra galera. Tudo bem, bom, o professor Pedro, diretor lá da Escola do Prina. Muita gente acha que eu sou o Prina, né? Acho que é uma boa oportunidade aí. Isso é fato. Estão os dois aí, gente. Gravem bem, ó. Coloca aqui a câmera do professor Pedro. Aquele é o Prina, gente. O Pedro é careca. Não, confunde, não. Os dois gordos, careca. Mas o Prina normalmente tá de óculos e boné. Então é assim. Então, e você veio pra Sinop quando, Pedro? eu vim em 2013, cara. É uma trajetória bem diferente, assim. Eu nunca imaginei que eu ia vir pra Sinop e mexer com educação, né? Pelo menos não dessa forma, né? Eu sou de Mojimirim, interior de São Paulo. Eu morei em Mogi até meus 18 anos, sempre estudei em escola pública também a vida toda. Passei no vestibular para engenharia de produção na UFSCar, a Federal de São Carlos lá, que tem um nome grande também, é uma faculdade muito bacana, foi muito importante até para eu fazer outras conexões, conhecer gente diferente, enfim. Tem muita gente de muitos lugares diferentes lá, né? Dei algumas aulas de física no cursinho lá da faculdade, na época. Eu fazia o curso de engenharia. Tinha um colega que era professor do cursinho na área de física. E falou, você não me ajuda lá? E eu cobri o cara. Dava umas aulas de física de vez em quando no cursinho da faculdade. E aí, trabalhei com consultoria, trabalhei em empresas maiores também. No fim, a gente trabalhava com consultoria, eu e minha esposa, né, a Paola. A gente viajava muito. Tinha uma rotina muito cansativa. Eu lembro que essa época da consultoria, a primeira atividade do dia era acordar, olhar para o lado. Você estava sempre num quarto de hotel sozinho e eu tinha que descobrir naquele momento em que cidade eu estava, para qual cliente eu estava indo. Essa era a minha rotina. E apesar de ser muito bom, muito gostoso começar a carreira dessa forma, consultoria é muito massa. Você conhece um monte de negócio diferente. Nossa, né? eu trabalhei oportunidade de experimentar um pouco de tudo. Eu trabalhei na Case, montadora de máquina agrícola. Eu fiz projeto com desenvolvimento de planta de manutenção para Petrobras. Fiz projeto em hospital, em vários setores diferentes. Então é muito legal. Realmente é muito interessante. Mas é cansativo, né? E a gente estava numa fase que a gente queria não ter mais essa rotina, né? A gente queria ir para casa todos os dias, estar no mesmo lugar. E surgiu a oportunidade de vir para Sinop por conta de um amigo de infância, o Thiago Piccolomini. Ele já tinha vindo alguns anos antes, né? Acho que 2010, mais ou menos, o Thiago veio. Família dele até hoje mora no mesmo bairro da minha família, lá em Mogi. E aí ele, cara, vem pra cá, vem conhecer e tal. E eu tava buscando alguma coisa, tinha uma vontade muito grande de empreender. E percebi que Sinop era um local que tava com isso muito ativo, né? E viemos, em 2013. Quando a gente chegou, a gente foi dar aula nos cursos de engenharia de produção, na época que só tinha na Unic, né? Fomos dar aula na Unic, e da Unic já fui convidado para dar aula daí de física num cursinho em outro lugar, e fazendo outros negócios ali em paralelo. As outras coisas acabaram não dando certo, e a gente começou a gostar da ideia de dar aula. A gente começou, tanto eu foram quanto a ocupando Paola. os espaços também, né? Vocês chegaram a virar coordenador de curso, né? Sim, Você, a Paola. sim. E foi tudo muito rápido, porque a gente chegou em 2013, no final do ano, já depois da virada ali de julho. Então em 2013 a gente não deu aula, mas em 2014 a gente já começou a dar aula. E aí em 2014 mesmo me convidaram para dar aula num cursinho, à noite, de física. E eu fui dar aula no cursinho. E as coisas aconteceram de dia lá, de empresa que a gente estava abrindo, enfim. Aí, belo dia, cara, no cursinho teve um professor um dia que falou assim pra mim, falou, pô, você conhece o Prina? Falei, não conheço. Não, você tinha que conhecer o Prina, cara. O Prina é um cara diferente, aí eu acho que você tem uma energia que você ia se dar bem com ele. E beleza, ok, né? Mas nunca... A minha ideia na época não era ir trabalhar com educação básica. Não era isso. A ideia era abrir empresa, fazer outras coisas, enfim, e ter as aulas à noite, porque era uma coisa que a gente gostava de fazer também, enfim, fazia bastante contato. Mas chegou um momento que aí a gente foi alugar uma sala do Prina,
Eu lembro até hoje, a gente dava aula na Unic. Vocês chegaram. Era pra dar um curso de Excel, não era? De Excel. Uma coisa assim. A gente dava aula à noite na Unic no curso de engenharia de produção. Aí abriu o FACIP, curso de engenharia. A gente foi dar aula nas duas. Aí, com pouco tempo, cada uma. A Unic, na verdade, ofertou. A Unic e a FACIP ofertaram a coordenação pra Paola, porque ela tinha mestrado, eu não tinha. As duas ofertaram a coordenação pra ela. Ela escolheu uma e foi. A que sobrou eu peguei. Né? E aí ficou cada um numa coordenação. E a gente queria dar o curso de Excel, mas isso foi um pouco antes, na verdade, da coordenação, né? A gente queria dar um curso de Excel para os nossos alunos do curso de engenharia de produção. Porque eles perguntavam muito pra gente, né? Pô, e aí, como é que eu faço pra usar e tal? E a gente tinha um curso montado da consultoria. Era só aplicar. Onde que ia dar esse curso? Aí começamos. Eu dava aula no cursinho, né? Numa outra escola, fui pedir lá para alugar uma sala. Não me alugaram a sala. Não tem, não dá, não sei o quê. Tentamos na Unic. Não tem, não dá. Tentamos na FACIP. Não tem, não dá, não sei o quê. Aí o Fábio Narducci, da Casa do Construtor, ele dava aula na Unic também. E ele falou, viu, sabe onde que tem um lugar pra dar aula bacana, que tem bastante tomada? É uma sala... Ele falou assim, é uma sala que tem bastante tomada, já tem projetor. É muito bom, eu já dei um curso lá, não sei o que e tal. Lá no Prina. Falei, beleza, né? Já me falaram desse cara. Né? Voar, seu otário. E nós fomos lá bater na porta, cara. Chegamos lá, eu e a Paola, tocamos a campainha. E aí, eu lembro que assim, acho que a primeira vez que a gente conversou, a gente nunca tinha se visto na vida. A gente conversou mais de 1 hora, batendo papo ali e tal, não sei o quê. E ele... Nunca tinha lugar de sala, pô. Como é que E aí, a gente... Enfim, eu lembro que na época o Prina fez alguma coisa do tipo... Cara, se o curso de vocês der certo, vocês me pagam X de aluguel. Certo. Se não der... Pago errado. Paga... Menos. Se eu fechasse 500 e só tivesse 300 de receita. É isso aí. Não fechava a conta. Né? Então no fim a gente tinha tentado algumas opções que tinham simplesmente fechado a porta. E ele abriu a porta ainda com uma condição atrativa. Bem pra fazer... Oferecer ajuda mesmo, na verdade, né? Que você pra botar pra funcionar, né, cara? Pra fazer rodar, né? Pra fazer o curso de Excel também. Você quer fazer também? Até hoje eu não fiz. E aí acabou que vocês não deram esse curso. Nós demos o curso, deu? foi muito bom. O pessoal gostou pra caramba, tudo. Mas a gente só deu aquela vez, porque a gente não teve tempo mais depois. E aí, já durante o curso, a gente começou a conversar mais, enfim. E aí surgiu a oportunidade de dar aulas de física pra uma turminha de só exatas. Eu lembro até hoje, a primeira aula que eu dei na PPE, na casa do Prina ainda lá. Aula Particular pra um grupinho, só me engano, de 4 alunos. Eu lembro que tinha o Matheus Munhões, tinha a Leitão lá, esqueci o nome dela. Letícia, acho. E mais 2 alunos. Era 4. Mais um menino e uma menina. E a primeira aula que eu dei de física foi num domingo, à tarde. Porque esse menino tinha prova na segunda-feira. E tava rolando um churrasco na casa do Prina ainda. Tipo assim, eu dava dando aula de física pra 4 moleques numa sala, fechado, e ele tava ali com os amigos dele, enfim, era na casa dele, pô. Fazendo churrasco, tomando cerveja. E foi, dali pra frente a coisa começou a acontecer. Eu fui pegando cada vez mais aulas, enfim. Aí o Prina também passa no concurso depois, eu começo a assumir mais coisas na escola. O professor de física teve que sair também, peguei as aulas dele. E eu fui aumentando a minha carga horária ali, me interessando muito pelo negócio, entendendo que era diferente. Né? É um mercado que, assim, lá em Cuiabá já era consolidado isso. Já existia esses cursinhos de exato. O professor Adriano, lá, o careca lá de Cuiabá, não sei se você conhece. Já tinha, normalmente é careca, né, então. Ele dava aula, não sei se ele tinha ou se ele dava aula em um cursinho assim, né? E já várias pessoas já tinham isso. E aqui não tinha, ou pelo menos... Foi isso que você viu, Prina? Você sentiu? Não tinha ninguém dando atendendo esse público, né? Com um reforço de matemática, física e química, aula de exatas. Ou não teve nenhum pensamento, assim, um planejamento estratégico? Nada? Tipo assim, você enxergou esse vácuo no mercado? A verdade é o seguinte. Em 99, 2000, surgiu o primeiro pré-vestibular de Sinop. Os meninos que vieram de Maringá, inclusive inauguraram o Alternativo depois. Na época, Edson, Denardi, Galóis deram aula no Regina Passes para as irmãs no começo.
E dentro do Regina eles fizeram um cursinho. No horário noturno. O colegião era fechado. Entendeu? Já tinha um monte de coisa no passado que Sinop à noite era fechado, né? Tinha uma estrutura danada e à noite não funcionava. Entendeu? Hoje você vê que tem curso superior de quanto é lugar, né? É meio semi-distancial, não sei lá como é que é. Mas você vê gente. Marista, colégio novo, tem gente na frente. Se a gente abrir abertura para aluguel, no nosso colégio já vai ter gente na frente. Também, tudo tem gente na frente, certo? Então, depois, em 2000, os meninos abriram o colégio alternativo com uma força de professores de fora, Maringá e tudo mais. Só que ainda era aquela filosofia de 90, 150 alunos, 120 alunos na turma. Aquele cursinho mais comédia, aquele gostoso que a gente tinha em grandes colégios de Cuiabá e por aí fora, né? Só que, tipo, por exemplo, lá em Cuiabá tinha a escola do Farina, que já era diferente um pouco. Por quê? Porque o Farina, menos aluno na turma, a sala era achatada, não era sala profunda, pregava uma seleção de alunos bem natural ali, simulados todo mês, toda semana na moral, pra saber quem tirou mais, quem tirou menos, entendeu? Competitividade sadia ali, né? E eu fiquei sabendo dessas coisas tudo. E antes, Murilo, desde 2002, quando eu vim pra cá, os nossos alunos top, que a gente chamava, né? Os esforçados, né? Os que queriam alguma coisa e levavam a sério a escola, chegava da oitava série, que era o nosso oitava série, nono ano, né? Antiga oitava série. Pro primeiro, ia pra fora alguns. Uns faziam o primeiro, segundo, terceiro, ia pra fora. Outros faziam o primeiro, segundo, terceiro, ia pra fora. Eu falei, o que esse Cuiabá, o que essa Curitiba, o que essa Londrina, o que esse São Paulo tem que nós não temos? Até então eu ficava perguntando isso, né? Porque aos poucos eu fui conhecendo esse pessoal, certo? E conheci um dia os professores do Positivo de Curitiba dando aula em Cuiabá num evento de escolas do Positivo. Eu participei, como plateia. Vi aquilo lá tudo. O que os caras tinham? Um jaleco laranjadinho bonitinho, entendeu? Mas nada. Era um garganta e potencial humano, nada mais. Não tinha porque os caras serem mais que os professores do Mato Grosso, certo? E ainda assim eu fiquei pensando, nós não tínhamos mais que investir no cursinho show porque a folha estava virando. A gente tinha que investir no cursinho que... Aula, né? A gente tinha que pensar nesse público. E eu pensei sempre nos alunos que iam embora. Eu falei, esse pessoal tem que parar de ir embora. Ou ir realmente quem quiser ir embora. Mas quem quiser estudar tem que ter escola aqui. E isso, os colégios que eu dei aula que eram de redes, esses colégios que tem em todo lugar aí, né? E nós temos vários em Sinop. Eles não tinham essa oportunidade de falar assim, ô Primo, vamos abrir um curso então com você. Vamos abrir uma sociedade, vamos abrir um negócio, né? E quem não tinha essa sociedade, que era pequeno, também não quis, não aceitou. Certo? Então, era uma vontade que ficou frustrada, certo? Você já tinha essa vontade? Eu tinha a ideia, a ideia eu tinha. Mas no começo eu era tão inocente que eu nem queria pra mim. Se você fosse meu patrão e resolvesse abrir, talvez eu ia te ajudar a coordenar. Pra ser seu. Mas eu queria só que tivesse aquela qualidade, né? Ficasse marcado, né? E acabou que abriu sendo meu, porque foi isso que eu quis oferecer pra região. Uma escola de qualidade, um confinamento. A minha ideia era essa, entendeu? Confinamento de alunos que querem estudar. E eu vi isso com disciplina sempre, né? O pessoal traz isso, porque você foi militar? Não, nada a ver. O ser militar meu foi conhecer o Tiradentes, mas o Tiradentes você conhece como pai de aluno. Nós temos um filho de colega nosso que estuda no Tiradentes. Se você quiser lá conhecer o Tiradentes, a gente vai lá e conhece. Se você conhecer o Tiradentes de Peixoto, eu marco com o capitão que coordena lá, que é com o ensino meu, a gente vai lá, faz uma visita, a gente dá até aula lá, pra brincar. Vamos lá e conhecemos o colégio, a disciplina, como é que funciona. Conhecer. Você conhece no Google, em qualquer lugar, certo? Agora, aplicar isso é diferente, entendeu? E é difícil, né? É difícil. É difícil porque não existe essa cultura, né? As escolas hoje em dia tem... assim, né? Nem de hoje em dia, né? Desde antigamente, desde essa época aí, mas assim, eu acho que tá ficando cada vez mais complicado. Tem uma dificuldade, assim, da sociedade, dos pais também, enfim, de colocar limites, a gente percebe isso, e tá vindo uma geração aí que é mais complicado ainda. E aí, chegando na escola, vai refletir aquilo que ele vivencia, né? Então, aí não vai ter muita regra, não vai ter limites. A gente passou isso aí na Grados Vita, a gente tem como é a educação infantil, e a gente pegou aquelas crianças bem bebês assim, cara, bebê cada um tem seu horário, cada um tem seu horário de comer, e é preciso preservar isso aí, né? Você precisa dar atenção, não adianta pegar um bebê e querer tratar ele como né, um robozinho e tal. Então, a qualidade lá na educação infantil, ali nos anos iniciais, é justamente você tentar customizar, adaptar para a realidade daquela família e tal.
E aí chega numa... Só que em algum momento vai ter que fazer essa transição, né? Porque aí chega lá em cima, lá no ensino médio, aí não dá pra levar nesse ritmo, né? Murilo, tem duas coisas. Você falou, foi massa que você falou agora. Eu já ouvi muita coisa boa, de gente boa. A gente tem que guardar isso. Quando o menino tá na Grados Vita, lá no berçário, lá no G-Baby, lá no G1, né? Ali, a escola pode considerar que seja uma extensão da casa dele. Aí ele vai estudando, essa extensão tem que começar um desmame. Não é do dia pra noite também, tem que ter um desmame de leve. Talvez vai chegar a hora do primeiro ano, lá no ensino fundamental 1, né? Ele vai começar a chegar na escola às 7 horas, não vai começar a chegar às 7h10, 7h15, 7h30. Então, um desmame, horário. Filho, agora não temos mais. Ou desmame, uniforme. E você vai colocando condições. Daqui a pouco vem as tarefas, né? As obrigações. Então, existe uma transição. Quando ele chega no ensino médio, ele tem que chegar desmamado da extensão da casa dele. O aluno que hoje é tratado passando a mão na cabeça demais. Quando a escola se torna a extensão da casa dele a vida toda, ele não vai fazer nenhuma faculdade boa. Porque ele vai achar que a escola tem pai e mãe. Não tem. Pai e mãe a gente só tem em casa. Entendeu? Então a gente tem que ter essa ideia. Bacana. E uma outra coisa que eu já ouvi gente sábia falar, e hoje eu repeti ela com o Pedro no carro à tarde, estava conversando, a escola ela virou um setor bastante comercial. O aluno de um tempo para cá virou muito cliente. Isso no geral, do mamano ao caducano. E não está errado, porque realmente é um cliente. É ele que mantém toda a estrutura nossa, né? Certo? Mas a essência de educar, escola nenhuma pode perder, Murilo. A escola tem que querer o bem. Ela tem que ensinar com amor quem veio aprender e tratar com muito amor quem está ensinando. Então, a partir do momento que você coloca esses dois públicos, o corpo docente e o discente, fala, né? Lá como prioridades da escola, e querendo o bem do professor e o bem do aluno. Esse é o principal. Você não pode colocar o bem da escola em primeiro lugar. Porque quando esses dois estão bem, não tem como a escola estar mal. Certo? Mas você não pode deixar esses caras mal pensando no bem da escola primeiro. Isso às vezes acontece em muitos lugares. Tem que ter um equilíbrio, né? Você não tem que... Murilo, eu achava que eu ia matricular aluno um dia para um colégio que eu trabalhei. Cheguei até a pensar em virar um professor com uma pastinha, para chegar num pai e falar assim, pai, eu tô te apresentando uma escola. Vim aqui te vender um produto que essa escola vai dar pro seu filho ano que vem. Cheguei a pensar nisso, tá? Eu ofereci pro dono da escola, quer fazer o projeto? Eu vou oferecer, vou vender, vou encher uma turma aqui de aluno diferenciado. Não confiou na ideia, falou, ele tá louco. Eu já tava com a minha loucurinha já desovando, certo? Então isso não aconteceu. Depois eu achei que eu ia fazer isso pra mim, mas eu nunca fiz. Eu nunca convidei diretamente assim, ó, leva teu filho pra lá, leva teu filho pra lá, não. Assim, vê como é que tá teu filho. O filho quer estudar, nós temos algo pra oferecer pra ele, mas avalie seu filho, entendeu? E isso é uma coisa natural. Você tem aluno em Sinop e fora de Sinop para todas as escolas e para todos os públicos. Você não precisa brigar por aluno nenhum. Então, às vezes, comercialmente falando, você vê essa competição nas escolas. E a gente, olha que coisa bonita, né? A PP, ela sofre com essas cutucões aí de vez em quando, mas eu percebo, sofre não, ela percebe, né? E quando ela percebe, eu vejo que estão fazendo um comercial pra gente. Porque o aluno hoje vai pra escola e tem que se inscrever. Aí ele faz uma prova, aí ele conversa com o Pedro, aí o Pedro chama a família. Economicamente falando, se o pai apresentar literalmente a renda familiar ali e o filho quiser e o cara for dedicado e bom, a gente vai dar um jeito dele estudar. A gente sempre deu. Muitos alunos carentes de Sinop, formados pela BP, já estão medicando na cidade, cara. A filha da nossa salgadeira número 1, da PP1, hoje é médica, Camila Alves, é médica anestesista aqui, entendeu? Então, filho de vendedor da Souza Cruz, entendeu? Camila Ortega, a mãe da Camila é funcionária pública municipal, o pai vende cigarro. E a Camila é médica em Vera hoje, vai pra lá todo dia e volta, e excelente médica, de alto nível. Sim. Então nós temos aí, eu falei 2 pessoas de exemplo, né? Mas temos mais exemplos de alunos que foram lá brigar, bolsa integral, metade de uma bolsa, pagava seu material, mas eles queriam. Entendeu? E vocês estavam pensando em resolver em cuidar desse aluno, né? Cuidar desse aluno, preocupado só com o financeiro. Sim. Ali e tal, e ver quem tinha potencial e investir. Na verdade, nobre, Murilo, né? Eu acho que assim, ó, a gente na consultoria, a gente tinha uma linha de raciocínio ali para tratar com os clientes, né? E entender algumas vezes algumas coisas que os clientes estavam fazendo. Uma coisa que é muito difícil de uma empresa fazer, de forma geral, é definir exatamente qual é o seu objetivo. Tem muitas empresas que começam e as empresas... o próprio dono não sabe por que aquele negócio existe.
qual é a dor que aquele negócio tá tentando curar, né? E eu lembro que quando a gente conversou com o Prina da primeira vez, a gente já enxergou isso nele. Pô, o cara, ele entendeu o que ele quer fazer. Se vai dar certo, se não vai, já é outra história. O que ele quer oferecer tá bem definido. Né? Tava bem definido. E pra mim que isso sempre foi uma característica muito marcante da escola. A escola... meu filho, o cara chega lá às vezes e vem conversar comigo, poxa, então, mas é que meu filho pratica esporte, ele gosta de jogar o estadual, ele gosta de... E aí? Cara, e aí o nosso horário é esse aqui, aula de 7 ao meio-dia, das 2 às 4h20, tem plantão, que ele pode participar ou não, algumas vezes vai ser convocado, e é isso, se ele conseguir encaixar, tudo bem, mas a gente não vai abrir mão, a gente não vai mudar nossa rotina por conta disso. Por quê? Porque a gente tem um foco bem estabelecido, né? A escola, ela tá formatada, ela foi formatada e pensada lá atrás pelo Prina sozinho, né? Em fazer isso, né? Em atender esse cara bom que tava saindo para fazer cursinho, para fazer ensino médio fora. Por que esse cara não pode ter uma escola de qualidade aqui em Sinop? E hoje ele tem, né? Ele tem. A gente tem turmas de terceiro ano de ensino médio desde 2015. De 2015 até 2023, o melhor desempenho do Enem no Mato Grosso é da nossa escola. A nossa escola é a única do Mato Grosso entre 1% das melhores escolas do Brasil. Tem muitas famílias que tiram seus filhos de Sinop, às vezes, e vão para outras cidades, né? Que tudo bem, a gente está no interior, sempre vai ter essa característica, né? De olhar para grandes centros como, lá eu vou encontrar algo melhor, né? Mas em educação, hoje, realmente não dá para falar que o cara tá tirando daqui, às vezes, na nossa escola que tá top 1% do Brasil, levando para uma top 5, top 10, né? Que tá bem atrás da gente aí. E isso acontece hoje. Sim. Mas a gente tem um foco muito bem definido, né? Não vai lá buscar outra coisa. Eu quero meu filho com uma educação extremamente tecnológica. Tivemos vários casos de alunos que foram e voltaram. Esse tem, né? Esse ano teve já teve aluno que saiu de 19 e foi pra Curitiba. Ficou lá um tempo, falou, pai, eu prefiro a escola do Prina. Tem pai que pesquisa e faz a matrícula com a gente. É legal isso. Porque o diferencial não é só estar lá bem qualificado no ranking, por exemplo, né? É tudo que vocês fazem para chegar nesse ponto, né? Então, por exemplo, lá pelo que eu percebo olhando de fora, né? Não tô lá dentro, mas essa tempo integral, né? Então o cara estuda o dia inteiro. E se precisar, à noite tem reforço lá também, né? Sim. Tem poucos alunos por turma. Quais são os principais diferenciais aí que vocês consideram? Uma coisa que as pessoas buscam bastante é essa questão da disciplina, né? O aluno tá ali para estudar realmente, né? Não pode entrar atrasado, né? Às vezes gera algum tipo de transtorno lá. Meu filho vai entrar. Não vai entrar. A regra é essa, foi explicado no início e a gente não vai quebrar. Então a disciplina é algo que é importante, né? A gente não consegue preparar o aluno para fazer uma prova vestibular, por exemplo, ou, na verdade nada na vida, né? Quem é o cara que teve na vida um desempenho fora do comum e com qualquer coisa sem ter uma disciplina para fazer aquilo? Não existe, né? Então precisa disso. E assim, a gente tem um cara agora que diz que quer vir conhecer a escola, porque não sei o quê, porque ele vai abrir uma escola não sei onde. Pode vir conhecer, não tem problema nenhum, né? A gente atende, mostra o que a gente faz, porque mostrar o que você faz não é uma coisa que vai fazer com que o outro faça o que você faz. Cada um tem sua forma de pensar nas coisas, enfim. Eu acho que a gente tem uma questão cultural ali bem definida, bem estabelecida. Decisões importantes que a gente precisa tomar na escola. A gente nunca se comunica de, Prina, eu acho que eu vou por aqui. E na hora que a gente senta para conversar, o direcionamento era o mesmo, né? Você entrou na PPE nessa transição pro cursinho, né, Pedro? Ou não? Quando eu entrei era cursinho da casa já. do Prina ali, eu lembro que logo depois já mudou para ali para Caviunas, né? Eu entrei em 14. Eu entrei em 14. Em 16 foi porque ele ficou 2 anos ali. Ficou 2 anos ali. Foi 14. Aí 15 foi na casa dele ainda, já teve o terceirão, né? Ali... eu já dei aula como professor daí em 2015. Tinha um terceirão lá na escola que era ali na sua casa. 2015. Ali era só Ficou terceirão quantos e anos? cursinho, né? 2 anos como cursinho só, exclusivo? Antes era só exatas, depois virou cursinho Murilo, mesmo. O cursinho nasceu no segundo semestre de 2012. Foi bastante. Mas já nasceu e quebrou. Porque em outubro, minha turma de 30 ficou só 17. Ficaram, né? 17. Eu já tirava dinheiro das minhas aulas particulares para pagar professor pro cursinho, para não fechar. Para manter a dignidade, né? Então, quando chegou o final do ano, que teve o vestibular, teve o Enem, o pessoal parou de estudar, eu falei, nossa,
vou parar de pagar professor, né? Falei, nunca mais abro curso na minha vida, né? É. Só que dentro desses 17 que ficaram, teve uma meia dúzia de destaque, a nível assim, federal, de medicina, teve aluno que passou na SpaceX, não? Uhum. Que é a MAN, não, o pessoal de repente conhecer. Então, aí chamou atenção. Aí meu telefone nas férias começou a tocar, 2013, na virada, para 2013. Falei, que merda é essa? Eu ia fechar? Não, vai ter cursinho não, né? Foi tocando, comecei a abrir uma lista de espera. O que aconteceu? Teve 2 turmas em 2013, cara. Fechou 2 turmas. 2 turmas. E já era nesse formato aí o dia inteiro. E a de filosofia de pensar, que eu volto a falar do amor, né? Pensar no bem do aluno, né? Eu com 2 turmas, mal sabia ter uma turma à noite. Era um quebra-galho, né? Eu pensei na época, era um cursinho, assim, era só um quebra-galho. Não era para atender o aluno do primeiro ano ainda, do segundo e terceiro, né? Que eu falava que ia embora. Uhum. Então, eu fiquei desesperado, cara. Era minha casa. Antes tinha aula só à noite, então de dia era casa. Uhum. Eu acordava em casa, tudo em casa, né? Vou ter 2 turmas, uma turma de manhã, uma turma à noite, rapaz. Aí que eu fiz, segunda, quarta e sexta, das 13 às 17 tinha plantão. Eu colocava um plantão assim no começo da tarde, das 13 às 15, para uma turma, direcionada para uma turma, e das 15 às 17 direcionada para outra turma. Tipo, matutino e noturno, né? Uhum. E meti nessas 12 horas aí, né? 4 vezes 3, 12, segunda, quarta e sexta, plantão de matemática, química e física. Cara, foi Que é o que é o diferencial, né? Todo mundo tem mais dificuldade. Exato, sempre precisou bastante, né? Então aí, o que aconteceu de 2013? 2 turmas cheias, lista de espera, o ano todo cheio, lotado, graças a Deus. Aí já fiquei mais esperto com a parte financeira, com a parte, né, burocráticazinha ali do negócio. Foi quando já vi o despertar de abrir uma empresa também, né? Que foi ali do 13 pro 14 que a empresa nasceu. Até então, 2012 era uma tentativa, né? Era um teste. Uhum. E aí, mais aprovações. Aí de 13 para 14 eu já não entrava mais com o carro em casa. Já enchi de Fez bom de sala. sala de aulas ali, certo? E quando foi 2015, que foi o último ano que onde a gente abriu o terceiro ano, né? Nós tínhamos 100 alunos dentro de casa. Entendeu? Já integral. Já o dia todo estudando. Então, já ofereci algumas outras turmas também, sabe? Mas enfim, foi O terceirão foi começou aí em virando. 2015, então. 2015. E o Pedro já estava lá. Já eu cheguei em 14, né? E quando que o Pedro se torna diretor ali, né? Começou assumindo aos poucos, né, a função de direção. O Prina foi se afastando um pouco mais do negócio. Você passou num concurso, né, Prina? 2014 eu passei no concurso público novamente. Eu e o Estado, nós temos 11 vínculos de empregatício. Tem 8 de interino e 3 de efetivo, é verdade. Eu já passei em 3 concursos e fui 8 vezes contratado. Esse é o 11º. Então a gente tem uma relação boa, o Estado. E aí o Pedro estava presente, né? E já estava em condição de assumir algumas broncas já. E eu enxerguei nele também o que ele talvez tenha visto em mim. E ele foi assumindo as responsabilidades. Não foi a partir de um dia para o outro que ele se tornou o comandante da escola. Ele foi se tornando também aos poucos, assim, acho que ali do 15 para 16, entendeu? Eu acho que ali pro 17 ele já virou quase oficialmente comandante sozinho, né, Pedro? Mais ou menos, né? Eu não consigo lembrar direitinho. exatamente, assim. Mas foi muito gradual, né? Foi gradual. Você... Aí eu fiz mestrado pela Unemat, que é uma Profimate, é uma benção, não é um mestrado, né? É um cafuné de mestrado. É. Você não tem como você não fazer, pô. Nossa senhora. Então tem que fazer, aproveitar o momento. Muito bom, sabe? Muito bom. Mas assim, final de semana, aula sexta tarde, sábado, professores tudo conhecidos da gente, o programa, ele quer que você tenha formação, ele não quer te ferrar, entendeu? Uhum. Aí eu fiz mestrado, já mostrei pro Pedro, o Pedro já fez também, professores nossos fizeram também, entendeu? Então depois que esse mestrado veio, né, Pedro, Prina, Fernando, Jason, Gladson, Tiagão, tudo mestre, cara. Profimate, legal. Então o Pedro foi fazer isso também. Eu fui ser perito criminal em Guarantã, entendeu? Então já ficou melhor pro Pedro comandar, porque eu tava distante, né? Uhum. Então era dividida a responsabilidade, né, Pedro? Você, Denise, ali na turma, né? Era dividido. Até que uma hora eu tive que falar assim, eu tenho que botar um líder nessa liderança, né? Uhum. E o Pedro foi o cara... Tinha muito cacique. Escolhido pra... Não, eles mandavam bem. Só que às vezes quando dava pepino, tipo assim, quando era coisa boa, nós fizemos, né? Quando era paulada... Quem foi? Entendeu?
Mas foi legal, foi muito, muito bem. Eu acho que foi uma escolha muito boa. E o Pedro foi crescendo, agora em 20 para 21, já nessa questão de como remunerar meu diretor. E a escola teve sempre essa preocupação, tá? A nossa moral, às vezes, de ter uma mensalidade mais alta que muitos colégios aí do estado, talvez até de todos, mas também talvez seja a melhor aula de todas. Paga o melhor professor, né? Paga melhor professor. Então, nesse intuito aí de remunerar o diretor, foi quando a gente conversou e eu falei, Pedro, você não quer comprar umas cotas? Ele meio que assustou, mas ele tinha um potencial de capital como que ele vinha fazendo, né? E negociamos. Ele se tornou sócio da escola com 50%. Hoje é a escola do Prina e a escola do Pedro. Esse PP hoje é Prina e Pedro Escola. Antes era só Prina Pitt Escola. Eu ia até perguntar da origem do nome. Brad Pitt, pô, louco. Ah, é? Como que eu não tinha pensado nisso, Prina? Igualzinho. Eu não tinha, juro que eu não tinha pensado nisso. Eu achava que o Pitt era um sobrenome mesmo. Mas é uma referência à beleza. Quando eu era PM, eu não falei que eu fui PM. Quando eu era PM, eu dei muitas aulas fardado. E eu tinha apelido de Prina Gibson, Prina Pitt, Prina não sei o que, na época da Copa, lá era Prina Mário, Prina Aldinho, Prina não sei o que lá. E fora os de gozação também, que eu não quero falar agora, né? Eu não vou falar do Prina. Daquele Prina Lacraia. Não vou falar. E nessa brincadeira do Prina Pitt foi o que mais pegou. Prina Pitt. Aí eu comecei a usar Prina Pitt de brincadeira ficou. Ficou o apelido oficial. Mas foi de gozação mesmo. Foi na gozação do Brad Pitt que o pessoal tirava sarro, né? Do Pitt Bitoca, Pitt, não sei o que lá. Tem vários Pitt aí, né? Mas era Prina Pitt. Legal. Do Brad. E aí depois, em 2020, foi de 21, vocês foram pra sede nova também, né? Foi nessa transição de você virar diretor, Pedro? 20. Pedro cresceu o olho, ficou a sede nova, saiu, falou, eu faço essa porra. Ah, foi junto, né? Foi quase. Você virou diretor um pouco depois Foi gradual também, né, Pedro? Foi pago parcelado. Tudo gradual. Cara. Não tinha como pagar direto. Eu vendi tudo que eu tinha. Na verdade, a gente... Na época, foi no final de 2020, né? Na pandemia ali, do ano de 2020. Ah, isso aí tem que falar, hein, cara. Foi um ano... Assim, a gente tinha feito algumas tentativas testes. A gente tinha feito alguns testes porque na minha cabeça era possível ofertar algo de qualidade, né? Como é a PPE, online. Eu tinha essa vontade, de certa forma, sabe? De lançar alguma coisa online. E aí, então a gente tinha lá na escola câmera, eu já tinha testado algumas plataformas de transmissão, eu já tinha feito algumas coisas assim antes da pandemia. Aí, beleza, nessa época o Prina estava em Alta Floresta, né? Tava morando em Alta Floresta, o concurso dele de perito ele tinha sido transferido para Alta Floresta, tava lá. E veio a pandemia, cara. E foi muito no início do ano, foi em março. Eu lembro que a gente teve que parar as aulas presenciais assim, ali no meio de março. Eu falei, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque o aluno de primeiro, de segundo ano, você ainda tem uma certa maleabilidade para conseguir fazer algum ajuste. A nossa carga horária é bastante extensa, então daria para atender e esses meninos ainda estarem bem no final do ano. Mas eu não tinha certeza naquele momento se os vestibulares seriam ou não atrasados. E o cronograma de cursinho é muito apertado. Então o cara de terceiro ano de cursinho não dava para esperar. Então acho que foi uma terça-feira, só me engano, que eu entrei à tarde, assim, 2 horas da tarde, na hora do início da aula da tarde, entrei nas turmas e avisei, ó, a partir de amanhã não pode mais ter aula presencial e a gente vai ter aula ao vivo, online. Pô, onde? Falei, calma que amanhã vocês vão descobrir. Vamos pensar ainda, né? Não, uma alternativa, uma parte solução. é massa, essa parte é pra fazer outro podcast, pandemia. Eu passei nas turmas, dei o recado em todas as turmas, saí, fui pra minha sala e aí chamei o Lucas, que é ele trabalhava na secretaria na época, eu não sei se o Lucas dava aula ainda, mas enfim. E falei, Lucas, a gente precisa fazer uns testes aí. Ele, do quê? Falei, cara, de transmissão de aula ao vivo, que vai ter amanhã cedo, a gente não sabe como vou fazer ainda. E pegamos câmera e computador e fomos pra uma salinha lá no fundo e ficamos, cara. E joga aqui, joga lá, não sei o que. Testamos várias plataformas, várias formas. Por incrível que pareça, a que funcionou melhor foi uma live do Facebook. Foi a que funcionou melhor. E aí no outro dia, então na quarta-feira de manhã, teve aula. 7 horas da manhã, tava ao vivo. Vai no Facebook. Era grupo de Facebook?
Como que vocês montaram as Era turmas num no grupo, Facebook? era num grupo, mas a gente, as primeiras aulas a gente fez aberto. Porque a Quem gente... quisesse assistir, podia assistir. Jogamos no grupo da molecada e a molecada começou a entrar. Sobrecarregar. E outra, a gente fez e a gente... o moleque que tá lá de terceiro ano, sei lá quando lá, ele vai querer acordar de manhã pra assistir uma aula se ele não for da nossa escola? Mesmo moleque que é nosso, talvez não fosse querer, né? E deu certo, cara. E o que aconteceu foi que às vezes Vocês a molecada... faziam chamada, a disciplina, Tinha. conseguiram manter a disciplina nesse formato? Não foi roupa. fácil. Põe roupa aí. Não foi fácil, foi difícil. Mas assim, a gente conseguiu entregar. Né? E foi muito legal, assim. Tanto é que nessa época a gente teve algumas coisas assim. Os outros colégios demoraram muito para tomar essa decisão. Meses. E a gente no outro dia já estava rodando. Tanto é que, pô, pessoal até de fora, de Maringá, perguntando o que a gente estava fazendo. E a gente meio que dando consultoria pros caras. Não, faz assim que tal, funciona. Blá, blá, blá. Chegou a ter um Zoom com positivo, não teve não? Poliedro? Com poliedro, sim. Já teve, né? Aí a gente... o que estava acontecendo muito era alunos até de outros colégios estavam assistindo as nossas aulas ao vivo. Porque estavam sem aula, estavam assistindo a nossa. E aí começou a gente ter uma demanda de alunos de outros colégios da cidade querendo fazer matrícula com a gente. Pra assistir aquelas aulas. Na época da pandemia, sair das outras escolas. 2020, o cara queria sair dos outros colégios da cidade, particulares, e virem com a gente. E aí começou a vir aquela demanda e aí o pessoal me perguntando o que a gente faz. Eu falei, cara, não faz a matrícula. É daqui de Sinop? Não faz a matrícula. Porque naquela época começou a voltar todo mundo que tava de intercâmbio. O cara que tava fora do Brasil tava voltando. Todo mundo voltou. Então eu tinha que ter espaço para matricular esses caras que estavam voltando no intercâmbio. Quem tava fazendo cursinho em Curitiba, em São Paulo, em não sei o que, também tava voltando. Também veio para ficar perto da família. Então eu falei, cara, eu vou atender esses caras e quem tá em Sinop vai ficar nas outras escolas. Até por uma questão de ser leal mesmo no mercado, né? De não... Pô, é um momento difícil pra todo mundo. Não vender lenço, né? Então a gente... E rodou. A gente conseguiu atender relativamente bem. Fizemos uma mudança drástica no calendário. O Enem foi pra janeiro, acho, janeiro. Mas também nos primeiros dias teve um investimento que você fez, né? A qualidade, né? Quantos dias demorou? Mais uns 10 dias depois dessa quarta-feira pra ficar top e redondinho? É porque aí começou a comprar menos, né? câmera, né? Aparelho de transmissão lá. Não, eu mudei tudo. Foi muito rápido. Foi rápido, foi rápido. Foi porque a gente começou a fazer, a gente foi percebendo que, pô, o áudio não ficou legal. Põe o microfone. Precisa fazer não sei o quê. E a gente foi mudando e... Só o fato de escolas do Sudeste verem, Sul e Sudeste, né? Verem a transmissão da BPI e fazerem contato com o Pedro, ele já chamou minha atenção. Entendeu, não? Sim. A gente aqui no Nortão do Mato Grosso, essa aula que o Pedro falou que preparou antes que não rodava, a gente tentou várias vezes rodar. Por que não saiu uma PP online antes da pandemia, então? A internet, entendeu? Não permitia. Tinha muita a internet nossa limitação, aqui né? é difícil. Nós temos uma internet muito boa no Mato Grosso, mas ainda não uma coisa que você teria que fazer também fora do horário de trabalho normal daquele professor, né? Se você fosse fazer antes, eu falo assim. Sim. O professor tá dando aula lá para os alunos, aí em um outro horário, mas ele daria aula online, a gente fez gravaria também, uma aula Você online. poderia pegar aluno ouro, escrito na online, e falar assim, ó, você vai ter tudo que acontece na turma A, você vai ter online. Um exemplo, né? Aí pegar uma sala só e deixar monitorado, mas assim, só assistir. Isso é um brinde, um bônus. E vai ter um momento teu do momento online. Dá pra fazer isso, porque você coloca lá 2, 3 câmeras pra não deixar o ponto cego no quadro, né? O professor falando ali, áudio pra ele, chegando, imagem chegando. Ele faz a aula dele online e tem uma turma da escola de brinde. Falei, mas nem precisava ser, né? Pode ser só uma turma C, né? Uma turma B e C. Sim. Ficar mediana. Entendeu? Dá pra fazer isso. E você fala turma A, B e C, o que é? Explica isso aí pro pessoal que não sabe. É o nosso ranqueamento, né, das turmas. A gente faz isso já desde o primeiro ano, né? As turmas são ranqueadas, primeiro e segundo ano ainda tem uma característica um pouco diferente. A gente entende que para primeiro e segundo ano, como o contato com o professor é muito mais intenso, a gente faz a separação por áreas. Então eu tenho uma turminha dos alunos que são melhores em exatas, né? Matemática, física, química e biologia, na verdade, que entram na contabilização lá. E outra turma dos alunos que são melhores de linguagens e humanas. Então a gente separa primeiro e segundo dessa forma. Tem 2 turmas, uma de cada forma. A ideia é fazer o seguinte, a ideia é você pegar um aluno que tá lá, pô, o menino é bom de matemática, física e química. Cara, se você é bom de matemática, física e química, o que você precisa estudar? Você precisa estudar o resto?
Você é bom de linguagens humanas, você precisa estudar matemática, física e química, é isso. Então a gente tentar mostrar isso pro aluno, essa troca de foco, né? Que é importante que ele faça isso também durante o estudo. Então primeiro e segundo ano faz dessa forma. Terceiro ano e cursinho, aí é ranking mesmo. Nota. Aí é nota do cara, nos simulados, enfim, a gente ranqueia lá, do primeiro ao último. Hoje a gente já não divulga mais, enfim, lista, enfim, com o ranqueamento, né? Mas o cara sabe. Se ele tá na primeira turma, ele tá entre os 30 e poucos melhores alunos da escola. E se ele tá na última, ele tá entre os 30 e poucos piores também, né? E tem uma curiosidade que eu já vi esse comentário, que muitas vezes não é necessariamente o aluno dessa turma que vai ser o aluno que vai passar no vestibular mais top, assim. Ah, sim. Já teve casos de alunos de outras, né, pra galera não ficar preocupada com isso. Tem uma menina em 21, pô, a Ana Vitória Rabuca, ela fez terceirão com a gente em 2020, e aí 21 ela tava no cursinho, e ela nunca foi aluna da turma top. Uhum. Ela chegou a frequentar até, tipo, foi numa... A gente faz esse rodízio a cada 40 dias, mais ou menos. Ela foi pra turma top, mas ela não ficou a maior parte do tempo na turma top, nem em 2020, nem em 2021. E ela passou medicina na USP. Uhum. Então, tem mais casos, obviamente, né? Que esse é muito emblemático, né? Pô, a menina passou medicina na USP, velho. Uhum. É muito diferenciado. É muito. E ela nem tava na turma top. Muita coisa envolvida, né? Tem uma questão do dia, né? Do cara, preparação. Não tava bem. Pô, às vezes talvez o aluno se sentia muito pressionado no nosso simulado, por exemplo. A identificação sua com a tua prova é uma porcentagem gigante numa aprovação ou reprovação. Sim. Identificação com a prova. Porque se você não se identifica que você é bom, você apavora, fica nervoso. Assim. Se você é mediano bom, você começou a fazer a prova, identificou como ela, gostou. Vou moer. Aí o seu... Como é que fala que o professor Jorge, não, o Clóvis, né? Seu espírito de... Olha da pamonha lá. Lembra do Jorge, de Clóvis de Mello, né? Não. Clóvis Potência de agir. Ah, sim. Potência de agir, ele fala. Clóvis de Barros. Uhum. Clóvis de Barros, né? Então, se o seu potencial de agir estiver excitado, se estiver bom, você dá uma moída na prova. Se você assusta, você já brocha. Né? Sim. Você não consegue... E aí não desempenha, não performa bem, né? Mas tinha a base, né? A base era boa, a menina era boa. Ela era muito dedicada. A gente lembra muito dessa questão da dedicação dela. Tá? Ela, assim, eu lembro que naquele ano a gente... Pô, beleza, ela não tava na turma top. Mas você perguntava pra equipe, assim, todo mundo, não, ela é boa. Ela é boa. Não sabia que ela ia... porque ela tava sempre do plantão ali, ela tava sempre tirando uma dúvida, enfim, era uma menina, né, que tava afim de fazer alguma coisa diferente, né? Uhum. E pro futuro da PP, assim, o que vocês imaginam? Porque aí estamos numa sede nova agora. Por acaso eu sou vizinho, né? Não tão por acaso. Quem não assim, sabe aí, não tão por acaso, até porque ajudei nessa intermediação aí para sair esse prédio, né? Mas a Escola Grados Vita, ela fica do lado da Escola do Plina, né? Na verdade, a Escola Grados Vita inaugurou em 2021 ali, né? E vocês começaram a construção nesse mesmo ano, né? 2021. Sim, começou 21, rodamos 22 lá. Rodaram 22 lá, isso. Quando e aí a gente vai fazendo as coisas mais ou menos juntos, né? A gente fez a nossa ampliação, vocês num terreno no fundo, estão fazendo a mesma ampliação, mas na parte superior, né? Então, quando a gente mudou... Quais são os planos para o futuro aí? Ocupar essas salas, aumentar o número de turmas... O que vocês imaginam para o futuro da PP? Não, que pode. Pode. A gente, assim, quando a gente mudou para lá, eu lembro de gente falando assim para mim, pô, como assim, velho? Vocês estão mudando pra uma sede nova, um prédio novo, não sei o que e tal. E pequeno, não vai caber vocês lá. Tinha que ser muito maior. Só que a essência da escola nunca foi ser uma escola gigante. Hoje, cara, se eu entrar na escola hoje, isso porque hoje eu tô fora de sala de aula, eu não tô dando aula mais, eu tô só na direção da escola. Quando eu tava dando aula, então, você tá louco. Cara, eu sei o nome de todos os alunos, eu conheço todos eles. Alguns até os pais. Ô Murilo, o Pedro ainda tava nem talvez diretor, mas já diretor, e nessa época eu posso falar que ainda era eu, mas eu adquiri um terreno na cidade pra gente fazer uma escola. A gente investiu um pouco mais de 100 mil reais em projetos e não sei o que lá, em aprovações. Só pra unificar terreno em Sinop, 3 terrenos, foi 40 mil. Só pra unificar. O pessoal tem que saber disso. Então... É Bela Suíça? Bela Suíça. Inclusive, então é o seguinte, a gente teve uma ideia, um tesão meio momentâneo de fazer uma escola.
O projeto da escola na época ia ficar uns 4 milhões e meio de projeto, de execução. Para atender 340 alunos. Era uma escola assim, cinematográfica, tá? 01 do Mato Grosso, em estrutura. Não tinha nada parecido. Só que, graças ao bom Deus, deu errado. O FCO Não saiu. não foi bom com a gente. Graças a Deus. Ou foi bom, né? O quê? Ou ele foi bom com a gente. Foi bom. Foi bom de não dar certo. Ajudou, não deu certo, mudaram a rota. Entendeu? E aí foram para o residencial Ipanema, né? A ideia é realmente assim, eu enxergo a escola como uma vitrine mesmo, sabe? De fazer uma coisa diferente ali. A gente tem uma filosofia lá, nós somos muito tradicionais, sabe? Muito tradicionais mesmo. Celular, não pode. O celular tem que estar no armário. O aluno com o celular dentro da sala de aula é desligado da escola. E... Que mal isso, hein, velho? Hã? Não, termine. Depois eu faço um adendo. A gente tem essa característica lá de ser realmente muito tradicional. É muito no papel, enfim, a gente tem essa pegada. Os sistemas de ensino normalmente tentam até empurrar a gente no caminho contrário. Não, porque tem que usar livro digital. Tem que usar tablet. Tem que usar tablet, porque o livro... Porque o simulado o aluno pode fazer no tablet, fazer no computador, fazer de casa. Bicho, o fazer de casa não existe, né? Porque não existe, não funciona. O menino vai fazer a prova no papel, velho, no impresso. Como é que eu vou treinar ele numa tela? E no dia ele vai chegar lá e pegar um negócio na mão lá. Daqui a pouco tá o moleque tentando fazer, igual a gente se pega às vezes fazendo hoje, né? Tentando dar zoom na folha impressa, pô. Não dá, você tem que treinar o cara naquilo que ele vai fazer, certo? Até teve agora, acho que saiu no ano passado, uma notícia bem impactante nesse sentido, assim. Eu acho que Suécia, esses países menores e muito ricos que têm uns sistemas educacionais muito top, né? Eu acho que foi a Suécia. Ela vinha numa linha de digitalização da educação, que eles chegaram a 100%. Eles foram no topo, assim. Imagina, um país pequeno, rico, chegou no topo de transformar tudo aquilo que era tradicional do papel em digital. E o que é que eles estão fazendo agora? Back to the basics. Acabou. Chega dessa conversa, o negócio não funciona. Então os caras estão voltando para essa pegada mais tradicional, que é uma coisa que a nossa escola faz muito bem feito, né? Eu acho que fazer o básico bem feito é muito importante. Às vezes as pessoas perdem essa noção. Fica pensando muita firula, né? Cara, tem que fazer bem feito. E assim, isso funciona. Eu não consigo hoje, que nem no plantão. Eu tô lá no plantão ajudando um moleque no exercício de matemática. Se ele me chegar pra pedir um exercício de matemática e ele não tiver com rascunho, ele já vai tomar uma bronca minha já. Cara, cadê o rascunho? Como é que você vai fazer um exercício de matemática sem rascunho? Você precisa. Você tem que rabiscar ali. Esse ato cognitivo da escrita ele é importante pro desenvolvimento do cérebro. Então a gente tem muito essa pegada, né? E a nossa ideia é ficar pequeno mesmo e sair dos muros da escola de outras maneiras, né? Não expandir o negócio com o número de alunos, mas sim com talvez outros produtos que possam de fato gerar impacto, enfim, essa é a ideia. E tem uma outra aí, o Prina, que é... Diga. Ô, Murilo, conta pra gente. A questão do celular, o Pedro falou do celular e é um mal, assim, não sei se vai ser mal do século, da década, do restante do mundo, né, da eternidade, mas o vício na tela é complicado. Os nossos filhos hoje estão com meses de vida e a gente às vezes brincando ali, deixa ele ver a tela, brincar a tela, eles se apegam já à tela. É interessante. E os adolescentes, eles estão grudados. É o joguinho o dia inteiro. Então tá prejudicando ali a audição, visão, atenção e tudo mais. Então, às vezes, quando eu vejo uma escola integral proibindo o filho de usar a tela, eu já estou garantindo para esse pai, sem cobrar dele, que o filho dele tá 8 horas por dia ali, 7 horas, sem estar com a tela. Já é um diferencial. Já é um diferencial. Sim, vou botar na proposta esse aí. Olha lá, pode pôr e cobrar caro, porque o filho viciado é problema. É problema. Tô falando de coisa séria. Tô falando do filho que tá com o telefone, ele vai comer, o filho faz isso aqui, ele vai fazendo isso aqui, tudo que ele vai fazer, ele não larga, ele pega o bichinho aqui assim, às vezes dá um pause, não, entendeu? Tem muito moleque nesse nível hoje. Ele sai da escola, já pega o telefone e já liga ali, ó. Pai chega, vai pro carro, abre a porta. Tá não, tem menino que demora, pô. Né? Não, tem menino, eu já vi mais uma vez. Tem menino que ele sai da aula, ele pega o celular,
Cara, ele tá parado na porta da escola, o pai dele tá parado ali na frente, assim, ó, a 5 metros dele, velho. Ele não enxerga o pai lá. Ele não vai pro carro, ele não percebeu que o pai dele chegou. Entendeu? Porque ele tava olhando pra tela. É um vício muito sério isso aí, né? É um vício muito sério. E a PPE, mano, é o seguinte, ela não é vizinha da Grados por um acaso. Tem interesse. Desde sempre, desde a PP1 lá, quando era em casa ainda, fomos pra 2 e tal, eu percebo que um dos problemas que nós temos é que a gente, por ser ensino médio, nós não temos alunos nossos para o ensino médio. A gente recebe alunos de Sinop e região, que vem de ensinos fundamentais 2 aí, né? De outras escolas, certo? Sim. E muitos vêm defasados por vários fatores, né? Às vezes está no interior que não tem estrutura, às vezes está em Sinop não teve dedicação, não teve cobrança, não teve disciplina na escola que ele estuda. Tem vários fatores que influenciam ele a não ter um bom nível para começar o ensino médio melhor, certo? Aí no primeiro ano tem que trabalhar o quê? Um resgate, um reforço, aquela coisa toda tal. E gasta esse tempo para isso. Sim. Então, eu tenho vontade de fundar o 9º ano. Só que nós não temos ensino fundamental na PPE. E a gente não quer ter ele inteiro. A gente quer ter a partir do 9º ano. Só que eu já vou chamar de nonão. Por quê? Vai ser um nonão mais intenso que um pré-vestibular pro aluno. Ele vai chegar ali do 8º pro 9º ano e a gente vai fazer um diagnóstico, uma triagem nele, descobrir quais são os potenciais e as eficiências e despertar nele o que precisa ser despertado, potencializar o que ele já é bom, para a hora que ele for pro primeiro ano, sobrar bem pouco para ser lapidado. Aí eu vou ter um ensino médio PPE diferente. Porque o pai que resolve mandar esse filho pro nonão, muito provavelmente ele não vai pagar cursinho. No 3º ano esse filho vai pegar o caminho dele, entendeu? Sim. E isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça e tá chocando faz tempo. E eu acho que uma hora ou outra aí vai acabar acontecendo, entendeu? Da gente fazer esse... Só toma cuidado, precisa começar a querer ir pro 8º e o 7º, Não. porque aí que a escola gratuita agora tá Gradual. subindo. Não, isso é Já estamos com 2º, 3º agora. Do fundamental. Até o 8º ano, se ela não for, a gente vai amarrar uma corda, né? Falar assim, Vem. Entendeu? Exatamente. Porque a gente... Documentar isso. A gente enxerga essa necessidade, mas assim, hoje a Grados está com o 1º e 2º, né? Vai ter 1º, 2º e 3º. Cara, é uma preocupação minha com os meus filhos, né? A Marina tem 5 anos, o Gabriel tem 1. Bicho, aquela história que a gente estava comentando aqui agora há pouco de a escola, a Grados lá para os bebês, né? Tem que ser uma pegada diferente, enfim, deixar a criança mais no ritmo dela e depois você precisa vir ajustando algumas coisas. Transitando. Para mim que essa transição não tá acontecendo hoje. Tem cara que chega lá que parece que é a nossa escola. Nossa, eles são um bicho papão, hein? Chega lá no 1º ano Não, parece que, nossa. e as mães assustam, né? Os pais. Sim, cara, é engraçado. Uma coisa que às vezes a gente ouve é o menino falar assim: eu não vou pra lá no 1º ano porque vai acabar com a minha vida social. Primeiro que um menino de 15 anos não tem vida social, ele não sabe disso ainda, né? Mas, cara, você não tem vida social com 15 anos. Não tem. A vida social vai começar mesmo depois, né? O que você tá achando que é vida social agora não é bem assim. Mas a gente ensina pra eles uma coisa muito interessante e que é muito verdade, cara. É clichêzão, mas é verdade. Que disciplina é liberdade. Com certeza. Disciplina é liberdade. Cara, se você se disciplina a fazer o que você precisa fazer e não o que você quer fazer para poder alcançar os seus objetivos, você vai conseguir ter uma liberdade muito maior. E aí o menino consegue enxergar que, por exemplo, peraí. Eu sou melhor hoje, eu consigo fazer tudo o que eu não fazia lá, né? Os alunos de 1º ano têm esse impacto muito grande, né? Porque eles chegam realmente, cara, é muito Porque difícil. não melhora só a parte acadêmica, né? O que ele tá aprendendo e tudo mais, como ele tá desempenhando nessa parte. Sim. Melhora a vida do cara, né? Disciplina. Claro. Sabe o que a gente já ouviu? De uma família bem conhecida na cidade. Levou o filho lá quando a gente tinha... Acho que nós tínhamos 4 alunos no 1º ano, na época. Quando a gente inaugurou o primeiro, foi com 4 alunos. Aí no meio do ano, tivemos 5. Aí aumentou 25% da turma. E esse 5º elemento, ele foi pra lá assim, necessidade, alguma coisa assim, sensata, tava tendo dificuldade na escola que ele estudava. Aí um dia a mãe chegou na escola e falou: Tuti. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Falou: Tuti, meu filho tá penteando o cabelo. A Tuti ficou assim, sem entender, né? Ou seja, ele não penteava o cabelo antes de ir pra escola, cara. A mãe notou isso de primeira.
E foi ali, conversando. E graças a Deus, talvez não teve o sucesso que esperavam que ele tivesse, mas ele melhorou bastante em vários quesitos, certo? Sim. Foi virando um meninão, aquele meninão de melhor cada dia, sabe? Então, muitos pais observam e falam para a escola que o meu filho mudou o comportamento dele em casa Sim. por causa da escola. A E a gente não fez nada demais. Ele só foi envolvido num corpo que se comporta diferente. Ele fez parte daquilo e começou a seguir os passos. Tem esse feedback, né? É Tem o- vídeo de mãe falando sobre isso, né? Não, é o valor do esforço, né, cara? Sim, Hoje, sim. hoje existe a sociedade, né? Da facilidade, da agilidade. Pra você pedir comida, você não precisa mais caçar. Agora você só chamar pelo Pô, aplicativo. caçar, né? Caçar sim. nem a gente caçou, né? Mas enfim, o ser humano veio de uma história de milênios aí de ter que produzir para comer, caçar para poder comer e tudo mais. E hoje a gente está vivendo uma era de facilidades, né? A gente Sim. pegou bem essa transição aí, né, com a revolução da internet e tudo mais. Mas vira uma sociedade doente também. A gente Claro. tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa já não quer mais nada da vida. No trabalho chamou um pouquinho a atenção, opa, já não quero. Cumprir horário no trabalho, Eu achava que a calculadora emburrecia a gente, imagina. Calculadora, velho, lembra? Cara, o que eu acho é assim, ó. As pessoas precisam entender cada vez mais que a gente está indo por um caminho que está errado. Quando a nossa escola é dura com o aluno, quando a gente cobra dele rigidez disciplinar, quando a gente cobra até dos pais de que, poxa, teu filho tem que estar aqui no horário. A gente faz isso não é porque a gente quer ser chato. Talvez um pouquinho, né? Mas não exatamente assim, cara. Porque tem isso que o Brina comentou em algum momento aqui da nossa fala. Cara, isso aí é tratar o cara com amor, velho. É você falar pra ele o que ele tem que fazer de fato, né? O bom pai não é o pai que faz tudo que o filho quer. Não fala só assim, né? Ele tem que falar não também. E a escola tem que ser assim. Mas a gente tem uma questão dessa, né, de mercantilização mesmo do business, né? Da educação, que parece que você tem que entregar pro cara o que ele quer, independente do que ele faça para ter aquilo. Então, a gente hoje, né, a gente tem lá o nosso processo de ingresso na escola que ele tem que passar, o aluno tem que passar por uma avaliação de matemática e língua portuguesa, né? Cara, isso começou lá atrás porque a gente estava percebendo o seguinte: o pai chegava lá para fazer matrícula com um boletim, a gente pedia para levar o boletim. O boletim era top, cara. só 10. Não, moleque bom pra caramba, é 9, 10, 9, 10. Aí na hora que a gente recebeu o aluno, falou, cara, mas trocou o moleque, não é possível. O pai forjou o boletim, o que aconteceu? A hora que o cara vinha, a gente via que não era bem aquilo. Então a gente começou a fazer a avaliação pra poder fazer duas coisas, na verdade. Pra gente poder ter uma noção do que a gente estava recebendo. Então isso a gente faz até hoje, a gente faz essa análise de como os alunos estão chegando pra nós. E de poder ter uma conversa franca com a família. Nesse sentido, olha, existe uma dificuldade aqui. Não, mas o meu filho só tira 10 em matemática. Tá, mas eu coloquei aqui 20 questões de ensino fundamental para ele fazer, de matemática, e ele fez 4. Então tem um problema aqui. O que o boletim tá te mostrando não resolve o teu problema, porque na hora que ele for querer ingressar na universidade, ele vai ter que fazer uma prova que não foi elaborada pelo professor dele, e o professor não vai dar um ponto para ele porque ele entregou um trabalho. Então ele tem que aprender. É uma transição. E eu fico assim pensando, a gente sabe que a gente tem que fazer essa preparação dos nossos alunos para fazer essa transição, e a gente está subindo no ensino fundamental para isso. Mas é assim, você tem que quebrar toda uma cultura, né? A Escola Grados Vita hoje ela tem uma sede e todas as minhas professoras vieram da educação infantil. Então como que você tira a professora da educação infantil da cabeça da minha professora do ensino fundamental? É um trabalho, a gente está construindo isso e fazendo essa transição. E a gente vai fazer, inclusive a gente já pensou nisso, né? Já está conversando, a gente vai ter uma sede separada para tratar educação infantil e ensino fundamental, com culturas de empresa diferentes, comunicação com pais diferentes, e fazer essa quebra, sabe? Por enquanto a gente vai subindo ali mesmo, mas a gente até fez uma ampliação, tem mais 4 salas, atende a gente até ali 2026, 2025, mas a gente no nosso planejamento 2027, a gente quer ter uma sede nova, separada, para justamente ter essa divisão física também. Sim. E de cultura organizacional mesmo. Né? Claro. A professora do ensino fundamental, ela tem que
tem que ter um tipo de postura, um tipo de linguagem, um tipo de comunicação com os pais, um tipo de comunicação com os alunos, que é totalmente diferente da educação infantil, né? Sim. Mas o papo tá muito bom, gurizada. Mas a gente precisa encaminhar pro final, até porque o Prima tem um horário aí, por mim eu ficava... Ô, louco. Se tivesse a cerveja, então, a gente... Sempre faltar alguém, você Mas avisa um pouco antes. Eu queria perguntar pra você assim, ó. Você, o cara, empreendeu lá primeiro você falou que foi por necessidade, né? Mas também enxergou a oportunidade, já tinha essa ideia na cabeça, estava sentindo ali o mercado. O que você diria para alguém que está pensando aí, que está com essa ideia, matutando e não sabe se vai, se não vai? O que você diria para um jovem que quer empreender ou alguém, né, que ainda que esteja em outra carreira, queira fazer essa transição de carreira e começar a empreender? Nossa, pegou pesado. É o seguinte, eu acho que vontade é igual falar. A gente fala sobre o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, o que a gente quiser, né? E vontade, tem vontade de fazer um monte de coisa. Vontade, certo? O que falta pro homem às vezes é coragem, certo? Por isso que às vezes essa coragem vem no momento de necessidade. Porque na hora da necessidade a coragem vem mesmo, entendeu? Você não tem opção? Isso mesmo. A tal da opção é um negócio muito sério. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter 3 coisas. Saber direitinho o que você quer. E seja o que você for fazer, focar no bem daquilo para quem você vai fazer. Desde lavar carro, entendeu? Se for produzir picolé, se for vender educação infantil, se for vender ensino médio, se for vender curso superior, entendeu? E qualquer outro ramo que você for fazer. Se você for alinhar e balancear, entendeu? Então eu acho que é pensar bem no bem-estar de quem você vai atender. Esse é o primeiro segredo, certo? E focar nisso, certo? Agir sempre com muita coragem, deixar pouca coisa para depois. Lembra da aula online? Terça tarde problema, terça de manhã ficou sabendo, terça tarde comunicou, quarta cedo aula, do jeito que dava. Sem no final era bom, mas quarta, quinta e sexta aperfeiçoou alguma coisinha para segunda-feira rodar legal, certo? Então é isso aí, atitude, né? Então eu acho que o homem ele tem que ter um tripé, né? Ele tem que ter coragem, ele tem que ter atitude, né, cara? Ele não pode deixar as coisas assim de qualquer não Esperando fazer, a hora certa, né? achando que vai ter um momento, certo? Isso aí o cara tem que ter na cabeça dele, certo? E eu falei tripé, tem que ser 3, né? Eu carrego comigo sempre. Não, é que você falou, ter o foco no cliente ali, eu entender e resolver o problema dele, ter coragem para agir e atitude. Opinião. Elas estão muito juntas. A gente separa como tripé, mas são muito ligadas uma com a outra. Você tem que ter opinião. Vou fazer isso. Aí eu converso com o Pedro à noite na janta, fiquei sabendo de outra coisa. Não, peraí. Caramba, será que eu vou fazer isso? Já vai definhando sua opinião. Isso atrapalha você ter atitude. Por quê? Porque vai tirando tua coragem. É um tripézinho muito conectado, muito né? Isso, muito conectado. E você, Pedro, o que você diria para esse jovem? Especialmente, sabe, no final de semana passada, na semana passada eu conversei com o Atila Rocha aqui, da S1 Comunicação, e o papo foi justamente esse, assim, o Atila empreendeu, primeiro teve uma empresa ele mesmo, e depois ele empreendeu no CNPJ do outro, né? E eu falei para ele falar justamente sobre isso. A gente bateu um papo sobre isso. O Pedro também é um exemplo aqui de que você está trabalhando num lugar, né? Dá o seu melhor ali, dedique-se, que o resultado vem. Você vai construir a sua carreira ali, você pode virar sócio do negócio que você tá. Não é uma coisa muito distante. Ele teve coragem de jogar a vida dele ali. Ele não falou que tinha a vida dele inteira. Ele jogou a vida dele na BP. Sim, também. Isso é coragem. E não foi só a minha, né? No caso foi a minha e da minha esposa. Mas você construiu esse patrimônio, né? E no momento certo... Sim. Mas ela faz parte do vendeu ali. Cara, é assim, ó. Eu acho que é importante você tomar os passos de forma... da melhor forma possível. Tem que olhar sempre o que você está fazendo. Eu não consigo entender quem faz as coisas de forma desleixada. Faz por fazer. Então, se você quer empreender, você já tem que olhar para isso na sua vida, né? Mas eu não tô contente com o meu emprego hoje, é por isso que eu faço de qualquer jeito. Cara, eu sinto informar, mas o problema não é o seu emprego, o problema é você. O Prino não falou para mim que eu ia ser sócio dele em 2014. Eu fui lá conhecer ele. A gente vinha, eu percebi que obviamente ele me dava muito espaço dentro do negócio,
Mas porque você foi assumindo esses espaços, tendo Sim. atitude, ocupando os espaços, né? E eu sempre me dediquei pra fazer o meu melhor a qualquer custo, cara. Você tem que fazer. Você não pode largar pra depois, né? Faz acontecer, né? Na mudança de sede nossa, pô, a gente tava... Eu lembro que a gente ficou fazendo manutenção do prédio que a gente mudou. Eu e ele, teve dia da gente estar sujo em cima do andaime, mexendo com coisa lá e descer pra dentro de pai, fazer matrícula. Então, bicho, a gente não tinha dinheiro pra fazer, vamos fazer. Eu acho que tem que ter isso, sabe? Então, você tá com vontade de empreender? Ok. Nas coisas que você faz da sua vida hoje, você faz bem feito? Você tem esse cuidado de fazer tudo bem feito hoje? Se você não tem, é o primeiro passo. Porque se você... Ah, não, hoje eu faço de qualquer jeito porque é pro meu patrão, o dia que for seu, você vai ter esse ímpeto de novo e o teu negócio vai pro buraco. Então, se ajusta nesse sentido primeiro, depois vai. É aquela história de comece arrumando seu quarto, né? O cara Sim. começa arrumando seu quarto, filho. Bill Se você Gates. quer ter um negócio, não sei o quê. Cara, começa arrumando sua cama aí. Faz sua obrigação, seu dever no negócio. Aí, essa atitude, você leva isso pra sua vida, né? E essa Na vida abertura, profissional e essa tudo abertura mais. comercial que foi feita por Pedro na PPI, de ser sócio, ela já tinha sido cantada por outros empreendedores em Sinop. Mas eu jamais venderia pra alguém. Jamais, pra ninguém. Nem o irmão, ninguém. Só foi vendido porque era pro Pedro, que já estava ali comigo fazendo parte daquilo. E eu achava que era merecedor, entendeu? Sim. Ainda não estava na condição de doar a cota para ele, talvez com 10, 15, 20 anos de escola, até umas cotas ele ganharia de repente no futuro como um presente, certo? Mas por ser uma coisa já muito rápida e ele já está meio assim da situação, foi aberto para ele a aquisição das cotas. Só porque foi para ele, entendeu? Sim, Não foi uma coisa que eu fiz para claro. vender, entendeu? Reconhecimento do esforço também, né? Também. Isso é Bom, importante. e aonde que a gente encontra, quem tá assistindo aí pode encontrar a PPE nas redes sociais e vocês também, né? Só o Pedro. O Pri não tem... Eu fui demitido. Bom, a PPE é o @ppvest, né? No Instagram ali a gente tem... Agora a gente tá com campanha de matrícula, tem mais coisa rodando, mas a gente também movimenta relativamente pouco. E eu sou muito ruim de rede social, não gosto, cara. O meu Instagram é pedro.ppvest, porque eu só uso pra ficar recompartilhando coisas que a própria escola posta. É muito difícil ter alguma coisa minha. Ontem teve um lá, porque a Paula me marcou num filminho que eu fiz do Gabriel lá em casa, do meu filho, e eu acabei repostando. Mas se não for isso, eu não vou postar nada também. A maioria é coisa da escola, né? Cara, eu acho importante, eu acho que a gente que sim, esse mundo digital ele existe, a gente tem que entender como ele funciona, mas eu não sei, eu não acho interessante quando as pessoas expõem a vida delas de forma completa ali naquele lugar. Eu acho que isso não é o caminho. Né? É esquisito. Não, eu particularmente, esse podcast aqui é para bater papo com empreendedores, aprender, conhecer gente e produzir conteúdo, porque eu tenho uma dificuldade de ficar fazendo e aqui eu conciliei as coisas que eu gosto de fazer, bater papo, conversar, entender da sua história, entender do seu negócio, eu gosto muito disso, eu já faço isso no dia a dia. Faltou só o bar. Exatamente. E aí tô aqui fazendo uma coisa também que eu gosto, que é bater esse papo e legal, aproveitando legal. e tirando daqui conteúdo para colocar nas redes sociais e tudo mais. E aí fazer esse papel, porque você tem que estar presente mesmo. Hoje em dia é assim, não só as pessoas não conversam com marcas, as pessoas conversam com pessoas, Sim, né? Então a gente tem que estar junto aí para colocar a cara, falar da Escola Gradus Vita, falar da paneteria da Isadora, falar da imóvel imobiliária, enfim, e a gente, se puder, juntar o útil ao agradável, né? Foi isso que eu tentei fazer aqui. Mas, rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês. Show, Uma obrigado. pena ter faltado a cerveja. Não, é isso. Eu não tô bebendo Eu esses também não. dias, então... O Pedro que ia. Eu também não tô. Vou começar daqui a pouco. Eu não tô bebendo por esses dias, então eu nem me propus de pegar umas Não, Heineken pra gente. Tranquilo. Mas, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Foi muito bom o papo. Legal. Podia ficar mais um tempão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Marcelo. Um abraço. Então, até a próxima. Fechou, obrigado. Fechou.